Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Eduardo, sou médico. Hoje a gente vai conversar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, sobre o TOC, o famoso TOC, tá bom? Fica até o final então que você vai entender sobre essa doença, pelo que ela é caracterizada e como a gente faz para tratar. O TOC, como o próprio nome diz, é caracterizado por transtornos obsessivos ou compulsivos. Vamos por parte. O que é um transtorno obsessivo? Então, obsessão é quando o paciente apresenta pensamentos que ele não consegue controlar. Esses pensamentos ficam, a gente fala, invadindo a mente dele, são pensamentos intrusivos, né? Ele tenta pensar em outra coisa, tenta fazer outra coisa, mas esses pensamentos ficam vindo à mente dele sem ele querer e de forma recorrente. E o que é o transtorno compulsivo? Para tentar se livrar desses pensamentos, para acalmar eles, para mitigar o efeito desses pensamentos no cérebro, o paciente ele adquire comportamentos estereotipados. Ele tem que fazer alguma coisa, seja se movimentando, seja agindo de tal forma, seja fazendo alguma coisa em específico para diminuir a intensidade desses pensamentos que vêm à mente. E para caracterizar o TOC, a gente não precisa ter as duas coisas, Por vezes ela está acompanhada das duas coisas, mas às vezes ou é um ou é outro e já é suficiente para diagnóstico. Ah, Eduardo, isso que você está me contando parece muito com um quadro de mania, um quadro assim de hábito, Como que a gente diferencia o TOC de um quadro normal, por assim dizer? O TOC, ele traz prejuízo à qualidade de vida, esse é um ponto importante. Então não é simplesmente uma pessoa que tem o hábito de fazer alguma coisa ou que frequentemente pensa em algum assunto, isso é normal do dia a dia. O TOC, ele traz prejuízo, então a pessoa tem dificuldade em fazer as suas atividades diárias, tem dificuldade em se relacionar, tem dificuldade em encontros sociais, tem inúmeras dificuldades aí ao longo da vida, levando a prejuízo em decorrência desses sintomas. É diferente de um hábito, de um tique, por assim dizer, E quais são os TOCs mais comuns aí que a gente vê? O TOC de contaminação, O TOC de contaminação ele ficou bastante comum, bastante prevalente aí depois da pandemia, durante e depois da pandemia de Covid-19, Ele é caracterizado por uma pessoa com preocupação excessiva em se manter limpa, se manter esterilizada, certo? É aquela pessoa que fica repetidamente lavando as mãos, não pode relar em nada sujo, fica preocupada que vai se contaminar, que vai pegar alguma doença, E como que a gente pode destrinchar essa doença? Então, qual que é o pensamento obsessivo dessa doença? O pensamento obsessivo é o pensamento de achar que alguma coisa vai contaminar ela. E o pensamento compulsivo, o ato compulsivo, é o ato de você lavar a mão frequentemente, mas assim, não é numa frequência normal, lavar a mão antes de comer, lavar a mão de vez em quando. É aquele lavar de mãos desesperado, a todo momento tem que lavar a mão, esfrega com muita força, assim, algo que traz prejuízo à qualidade de vida dela. Porque imagina, você ficar lavando a mão cada 15 minutos, durante seu dia, você não consegue fazer outras coisas, se você ficar o tempo todo preocupado com isso. Outro quadro típico é o quadro de checagem. O que seria o quadro de checagem? O quadro de checagem é o paciente que fica checando a todo momento se ele não esqueceu alguma coisa aberta ou fechada. Então, o comum, por exemplo, é fazer isso com as portas. A pessoa sai de casa, vai para o trabalho e dela pensa, será que eu fechei a porta? Ah, acho que eu não fechei, vou lá, vou voltar para casa, vou lá, verificar, não, eu fechei. Beleza, dela sai, deu 5 minutos, ela, será que eu fechei a porta? Não, mas eu chequei, não, mas eu acho que eu não fechei de novo. Eu acho que quando eu chequei mal. Então vou lá voltar, dela volta e verifica se fechou a porta, dela, não, fechei. Dela sai e isso fica se repetindo, às vezes 1, 2, 3, às vezes 5 vezes, Esse é um quadro característico de TOC, o pensamento obsessivo é o pensamento, será que eu fechei a porta? E qual que é o ato compulsivo? O ato compulsivo é ir lá e verificar, Isso acontece com porta, acontece com fogão, acontece com carro, acontece com a geladeira, será que eu deixei a porta da geladeira aberta? São pensamentos aí que trazem prejuízo à qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Outro tipo de TOC seria com simetria, Então a pessoa ela tem que deixar as coisas de forma simétrica, ela organiza a mesa dela, não pode ter nada, absolutamente nada fora do lugar. Por que que isso ocorre? Ela entende que se a mesa estiver desorganizada, se as coisas não estiverem simétricas, algo ruim vai acontecer com ela, E esse pensamento de que algo ruim vai acontecer com ela, ela tem uma sensação ruim com isso, ela tem que organizar dessa forma
né? E ainda fica muito irritada se qualquer pessoa desarrumar, deixar um pouco diferente do que ela deixou como simétrico. Outro tipo de toque, né? São pensamentos proibidos, por assim dizer. Então a pessoa ela fica pensando repetidamente em morte, com muito medo da morte, sem ter acontecido nada em específico. Ninguém morreu na família, ela, né, não está com transtorno pós-traumático, ela simplesmente fica pensando nisso de forma obsessiva. Por vezes também acontece com sexo, a pessoa fica pensando em sexo de forma obsessiva, no sentido de pensando alguma coisa ruim, alguma coisa degradante moralmente, aí acontece e tem que ser investigado. Um outro sintoma bônus aí que muita gente não conhece, mas pode ser uma característica do toque, é a perseguição em relação à infidelidade do parceiro. Então tem gente que é ciumento, beleza, nenhum problema com isso. Às vezes tem, né, mas não que necessariamente seja. Existe um transtorno, que é o transtorno do toque em relação à infidelidade, que a pessoa fica com pensamentos obsessivos em relação ao parceiro, sem o parceiro dar motivo nenhum para isso. Isso pode ser uma das facetas do toque. Ela fica pensando se, será que ele está me traindo com outra? Será que ele está fazendo tal coisa? Será que ele está me enganando? Né? Sem o parceiro dar motivo nenhum para isso. Esse é o pensamento obsessivo. E qual que é o pensamento daí compulsivo? O pensamento compulsivo disso seria a investigação desse quadro. Então, seguir o parceiro, ficar olhando o celular dele, ficar pesquisando se ele pode estar fazendo alguma coisa errada com características de desconfiança, e isso sem dúvida traz prejuízo para o relacionamento, porque o parceiro se sente incomodado com isso, ele sabe que não está fazendo nada de errado e mesmo assim fica sendo vítima aí dessas desconfianças da pessoa. A gente sabe que o toque ele tem características genéticas fortes e também ambientais. Então, se você tem uma família, tem algum parente com toque, você tem uma chance aumentada de ter essa doença. Além disso, sem dúvida nenhuma, os hábitos de vida, né, a convivência, as experiências vividas por essa pessoa facilitam ou dificultam o surgimento de toque e diversas outras doenças mentais. Então é interessante fazer uma avaliação global aí do paciente, né, ver se ele está com esses sintomas, para daí procurar o tratamento. O tratamento vai ser feito então com psicoterapia, né, terapia para conversar sobre esses sintomas, como que a gente pode melhorar, quais algumas técnicas aí de pensamentos que a gente pode utilizar para evitar que o paciente fique com esses pensamentos e com esses atos compulsivos e repetitivos, e também com medicações, né? Essas medicações são prescritas por um médico, tem que passar por avaliação médica, tá bom? Você conhece alguém que tem esses sintomas? Já teve esses sintomas parecidos? Deixa aqui nos comentários que a gente vai responder cada um deles. Isso aí, pessoal. Até mais.